Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouco sobre agronegócio e para essa conversa a gente convidou o Miguel Goulart, que é CEO América do Sul da Marfrig. Miguel, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Luciana. A gente ainda vê apetite de investidores estrangeiros para a compra de terra no Brasil? Sim, eu acho que a terra é um ativo finito, né? Por ser um ativo finito, ele sempre tem interesse internacional e nacional. Eu acho que o Brasil, pela maravilhosa condição climática e geográfica e a extensão que nós possuímos, sempre é um ativo interessante. O investidor estrangeiro, ele atua mais localmente ou como cliente ou comprador dos produtos brasileiros? Não, eu acho que nós temos clientes de todos os tipos, em todos os lugares do mundo, né? Eu acho que o Brasil, pela condição que possui e pela qualidade dos seus ativos, ele sempre é muito interessante aos investidores. Nos últimos anos a gente viu uma profissionalização dos pecuaristas aqui no Brasil, inclusive com a edição genética dos animais. Qual é o impacto disso nas operações no Brasil? Olha, eu acho que, falando de genética, nós temos muito orgulho da trajetória brasileira, né? Para você ter uma ideia, o Brasil vem avançando na genética. Esse avanço faz com que nós tenhamos aumento de produtividade, de qualidade e, em definitivo, que o Brasil avance e se destaque no mundo todo. Eu estava comentando até há pouco tempo com um amigo sobre um evento genético muito interessante que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil produz animais da raça zebuína. Animais da raça zebuína são animais que estão aptos a viver no calor ou em clima quente. Normalmente no sul você produz animais que são da raça Hereford ou Angus. São animais de origem europeia, então animais mais aclimatados ao frio. Então, esses animais de raça mais aclimatada ao frio são animais que, serem criados no Brasil Central, têm dificuldade. Então, o que a genética fez nesse caso? A genética selecionou animais que têm um pelo mais curto. Esses animais com pelo mais curto se adaptam perfeitamente no Brasil Central e podem ser criados aqui. Então, para responder a tua pergunta, quando você comer um hambúrguer gourmet aqui em São Paulo, de raça Angus, possivelmente seja um Angus criado aqui em São Paulo e não no Rio Grande do Sul. Você acha que a atividade pecuária impacta muito no meio ambiente? Eu acho que nós nos adaptamos no Brasil. Eu acho que hoje sustentabilidade já não é uma questão opcional. Sustentabilidade é uma questão mandatória. E todas as regras são muito claras. O Brasil tem uma extensão de território que não pode ser desaproveitada. O fato de ter essa extensão territorial que não pode ser desaproveitada também nos dá a responsabilidade de bem aproveitá-la. Então o que nós temos visto é que hoje as regras são claras. E já não temos, se nós não respeitarmos a sustentabilidade, não temos nem cliente para o nosso produto. Hoje não é uma questão opcional da empresa. O próprio consumidor não aceita nada que não for produzido respeitando estritamente o meio ambiente. E mais, nós estamos preparados para fazer. Falando um pouco de qualidade de produção e respeitar regras sanitárias, como é que funciona o Brasil frente ao mundo e todas as imposições de códigos sanitários e legislações locais para a gente ter que respeitar para conseguir exportar? Bom, esse movimento a gente tem que ir para a origem dele. Isso começa com o movimento de direito do consumidor americano. Então o consumidor americano, buscando seus direitos, elevou a barra do respeito à qualidade e à garantia de segurança dos alimentos. Isso passou para o mundo todo. E o Brasil, como um país exportador, teve que sofrer um processo de aprendizado e hoje o Brasil segue estritamente as normas internacionais. Nós estamos em excelente nível. A prova disso é que nós conseguimos galgar vários postos no que diz a exportação de carnes no mundo todo. E hoje o Brasil, quando não é o primeiro exportador do mundo, é o segundo. Nós estamos perfeitamente adaptados a todas as novas demandas e cumprindo com fábricas de excelente nível. E mais, nós temos excelente serviço sanitário também no Brasil. E a gente fala um pouco de frigorífico, mas o que vem crescendo também no Brasil é o interesse pela exportação de animal vivo, né? O animal vivo não é muito relevante, para te dizer a verdade. Para te ter uma ideia, o Brasil abate quase 36 milhões de cabeças por ano. A exportação de gado vivo não chega a 400 mil animais. E a exportação de gado vivo é muito controversa. Porque, na verdade, quando nós exportamos animais vivos, o que nós estamos fazendo é exportando também mão de obra e trabalho, que podia ser realizado aqui. Outro aspecto é que é muito difícil você cumprir todos os requisitos
de bem-estar animal se você faz embarque de animais vivos. Imagina você colocar um animal num navio, que é quase que um porão de um navio, né, e fazer uma exportação que pode durar 15 ou 20 dias de viagem. Continua tendo criação de gado extensiva no Brasil ou está tendo um movimento de intensificar esse tipo de criação? Não, vem crescendo o negócio da criação intensiva, mas o Brasil ainda é um país de criação extensiva de gado. Haja visto que nós temos esse território maravilhoso, temos condições climáticas excelentes, né, e uma vasta possibilidade de criar gado a pasto no mundo todo. E se nós olharmos também os movimentos de consumidor a nível internacional, o consumidor quer o grass-fed, ou seja, o animal criado a pasto. Então, o animal criado a pasto é um animal que produz uma carne que é demandada no mundo todo. A qualidade é melhor ou é só uma mensagem de orgânicos e bio? Não, eu acho que tem consumo para todo. Você pode ter pessoas e consumidores que prefiram a carne criada a grão, né, que tem determinado tipo de característica, e assim como você vai encontrar no mercado o grass-fed, que são animais produzidos a pasto que vão encontrar o seu nicho de mercado. O que acontece é que o grass-fed é quase uma exclusividade da América do Sul, porque nos outros países o gado é criado a grão. Então, se você quiser consumir carne criada a pasto, ela vai ser produzida no Brasil, na Argentina ou no Uruguai. O agronegócio, mesmo com toda essa crise financeira pela qual a gente andou passando, continuou nesse período sendo um dos grandes campeões brasileiros de PIB e produtividade. Como é que você está enxergando as perspectivas agora com esse novo governo? Luciana, independente que no nosso setor nós somos otimistas, né, a gente tem uma expectativa muito grande com o futuro. Por quê? Porque nós trabalhamos num setor onde a demanda supera a oferta. Então, sempre que você tem um setor onde a demanda é superada, né, pela oferta, você tem boas perspectivas. Se num processo recessivo o agronegócio seguiu crescendo, nós seguimos melhorando nossos índices de venda, você tendo um cenário econômico mais favorável, você tem como esperar, e mais que esperar, ter a quase certeza que nós vamos num bom caminho. Um exemplo claro disso, nós temos 13 milhões de desempregados nesse país, né? Isso tudo é um mercado consumidor que, quando voltar a ter emprego, quando voltar a consumir, a prioridade segue sendo o alimento. Tanto quando você tem um processo recessivo, você não tem uma queda tão abrupta do consumo, quando você tem um processo que a recessão ficou para trás, os índices de recuperação são muito rápidos. E agora, voltando na questão do mercado externo e a exportação de carne, você acha que a atual discussão entre Estados Unidos e China favorece o Brasil? Eu acho que o mercado não ganha de forma nenhuma com o enfrentamento entre potências. O mercado ganha quando a gente atua de forma inteligente como país e busca progresso para todos. Não existe negócio onde um ganhando e o outro perdendo, alguém tem a vantagem. Sempre que isso acontece, a vantagem é temporária. Até porque a China é a grande vedete hoje da importação de carne no mundo. Todos os países que têm ampla possibilidade de exportar, eles acabam exportando para a China, né? Vou dar um exemplo, nós temos plantas no Uruguai, e o Uruguai está habilitado para todos os mercados do mundo e se orgulha disso. Mesmo nesse caso, 60% da carne produzida no Uruguai ela vai para a China. O Brasil tem a China como seu grande parceiro comercial no aspecto do consumo de carne, né? Olha, Miguel, obrigada pela sua presença. Foi uma delícia conversar com você. Muito bom, agradeço a Madrona pela oportunidade de estar aqui e espero nos vermos em breve. Semana que vem a gente volta para mais uma conversa aqui no Madrona Talks. E para assistir todas as nossas entrevistas, você pode acessar o nosso canal. Até lá! Madrona Talks.